Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de devocionais, de reflexões a respeito do livro de Tiago. E hoje nós vamos entrar em um assunto muito importante. Ainda nós estamos meditando no capítulo 1 de Tiago. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1, nos versículos de 12 a 15, as questões a respeito da tentação. E diz assim, então, Tiago: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, então, gera a morte. A discussão aqui de Tiago agora é a respeito da origem do pecado na vida humana. O que ele faz na vida humana? Da onde ele surge? Como sempre, o autor de Tiago, o autor é muito prático e ele não perde tempo com discussões sobre a origem do pecado. Ele se preocupa em mostrar como este surge na vida humana e conduz, então, os homens à prática do mal. No início, então, Tiago traz uma bem-aventurança para aqueles que suportam a provação. E ele diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, no versículo 12. Esta é uma das duas bem-aventuranças da epístola. E ela se localiza também no capítulo 1, versículo 25. E ela é dirigida, então, àqueles que suportam a provação. Esta provação, esse bem-aventurado, às vezes também está traduzido como bem-sucedido ou feliz. Esse termo grego para bem-aventurado é makarios, sendo esta mesma palavra aquela que Mateus também utiliza, então, no Sermão do Monte, que significa feliz, bendito serás. E isso, então, se aplica ao homem que é, por poder vencer as suas provações, ser uma pessoa, então, bem-sucedida, um homem digno de felicitações, um homem digno de admiração por possuir esse bem de aprender a suportar as provações. Aquele, então, que suporta a provação é uma pessoa nessas condições. Suportar aqui quer dizer sofre, calma e heroicamente. O crente, então, que suporta a provação com firmeza é um homem ou uma mulher bem-aventurada ou bem-aventurado. Uma pessoa digna, então, de respeito, de felicitação e de admiração. E este crente que suporta, então, a provação com calma e heroicamente é um crente que receberá uma recompensa. E a recompensa, então, é a coroa da vida. É a mesma promessa que é feita lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Onde a fidelidade dos herminianos, de Esmirna, da igreja de Esmirna, que mesmo à custa da morte, lhes daria, então, a coroa da vida. Coroa, aqui ela é usada como também uma grinalda do atleta vitorioso, como se fosse, então, uma grinalda para a coroa do vencedor dos jogos que haviam, então, naquele tempo. Então, para os crentes, a coroa é o galardão da pessoa que é fiel, que suporta
com calma e heroicamente as suas provações. Aqui coroa real, né, como ou coroa ou diadema. Então é o reconhecimento da vitória daquele que suporta com firmeza a provação. É a recompensa que o Senhor também prometeu àqueles que o amam. Tiago fala em provação, ele fala em tentação. Na mente dele, há uma preocupação em mostrar que as provações e as tentações, quando são vencidas, elas trazem benefícios, elas trazem recompensa. E o próprio Senhor recompensa esse homem ou essa mulher. Não se deve pensar que as tentações são trazidas pelo Senhor. É o que Tiago está falando para nós. A culpa da tentação não pode ser atribuída a Deus, pois ele diz, a ele ninguém tenta. As versões bíblicas mais antigas trazem, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, essa expressão. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Mas a tradução mais correta para tentou é provou ou testou. Então, geralmente, aquela tradução de acordo com os textos em hebraico e grego traz a tradução correta, é provou e não tentou. Literalmente, então, o termo hebraico original é nasa, que significa provou ou testar. É uma palavra, então, derivada que veio, então, para ser utilizada como uma qualidade, né? Uma qualidade como o metal, como o ouro, por exemplo. E descobrir, assim, o grau de pureza e valor de uma pessoa quando ela é testada e provada como o ouro ou como a prata. Então, as versões modernas, né? Elas trazem hoje uma outra versão. Deus, então, não testou Abraão. Deus provou Abraão. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ocasionalmente, alguém pode perguntar se Deus, que tudo pode também pecar? Claro que não. O pecado é uma impossibilidade moral de Deus, de uma pessoa muito santa, certo? Se diz que ela é incapaz de praticar a maldade. Na realidade, não é. Ninguém é incapaz da prática do mal, pois todos nós somos pecadores. Mas quanto mais acentuada as qualidades morais de uma pessoa, mais julgamos ser ela incapaz de ter uma atitude maldosa. Então, ora, uma coisa importante da gente entender. A santidade de Deus, ela não é relativa. A santidade de Deus é absoluta. O mal, então, é uma impossibilidade para Deus. O profeta Abacuque, ele diz lá em Abacuque 1,13 o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O mal, pode ter certeza, é uma impossibilidade para Deus. Então, ele não pode tentar alguém. Não que ele queira cometer, no sentido, então, que nós precisamos entender que a sua santidade é incompatível com qualquer e não pode chocar com nada do seu caráter, porque ele é um Deus santo e puro. Então, Deus não pode tentar ninguém. Sendo Deus tão oposto ao mal, ao pecado, não pode colocar sobre Deus a culpa, muitas vezes, das tentações nas quais as pessoas se envolvem, porque Deus a ninguém tenta. Então, é muito importante, né, nesse caso específico, né, que a gente vê, e Deus tentou, não. Deus, então, provou Abraão. Ele não pode, então, se tornar um padrão, você dizer que Deus tenta as pessoas, não. O contexto original, nós entendemos que as pessoas podem ser provadas, mas não tentadas. Amanhã, nós vamos dar, então, mais alguns esclarecimentos a respeito, então, deste texto tão importante. Aqui ele fala algo muito importante, que as pessoas são tentadas
por causa da sua própria concupiscência, porque o engodo mesmo para cair no pecado, no erro, é aquilo que já existe dentro da pessoa, né? Aquilo que a pessoa acaba caindo nessa armadilha. Então é muito importante a gente entender, para que a gente possa, como servos de Deus, aprender como nós podemos vencer e receber a coroa, né? Não caindo em tentação. Então, amanhã nós vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito dessa questão da tentação. Se ela é real, como ela surge e como então nós podemos vencê-la. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.